A paz do Senhor, servos e servas de Deus. Uma alegria estarmos juntos novamente e hoje nós vamos dar início a nossos comentários da revista dos jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. A revista esse trimestre vai tratar do Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus. Sermão do Monte, porque Cristo, ao pronunciar este discurso, o fez de um monte. A primeira lição desta revista, do dia 2/4/2017, traz por título As Bem-aventuranças. Texto bíblico básico, Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. E logo no verso 1, nós encontramos o porquê do título de toda a revista ser o Sermão do Monte. Porque diz que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E aí, então ele começou a falar e trouxe essa riqueza extraordinária registrada por Mateus. Texto do dia, Mateus 5:12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. As bem-aventuranças resumem perfeitamente o estilo de vida, bem como a visão de mundo de todos os que, nascidos de novo, tornaram-se súditos do reino e por isso veem as coisas sob a perspectiva de Cristo. É a síntese da nossa lição. O que é ser bem-aventurado? Nas palavras de Jesus, bem-aventurado é todo aquele que tem as características ou que passa por circunstâncias ou situações descritas por ele em Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Isso é ser bem-aventurado sob a ótica de Jesus Cristo. O ponto 1 da lição fala da felicidade dos humildes, dos aflitos e dos calmos, ou dos mansos. A felicidade dos humildes. A humildade é uma das principais e mais importantes virtudes de uma pessoa. No servo de Deus é totalmente indispensável a humildade. O próprio Jesus disse que devemos receber o reino dos céus de forma humilde, como uma criança. Paulo, ao falar sobre humildade, ele dá Cristo como exemplo em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a seguir. O próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, portanto, não é algo que está no nosso exterior, mas é algo que está dentro de cada um de nós. É feliz aquele que é humilde. Outras traduções diz pobre de espírito, mas a melhor tradução mesmo é a palavra humilde. Humilde. Aquele que reconhece que necessita de Deus em sua vida. Os que choram, o choro aqui não é o choro comum, mas é o choro daqueles que o fazem na presença de Deus. É o choro daqueles que buscam a sua esperança e colocam a sua esperança em Deus. É o choro daqueles que se arrependem. É o choro daqueles que buscam o que é reto, o que é justo e o que é direito. É o choro dos aflitos
que espera na misericórdia de Deus. É o choro daquele que se arrepende de seus pecados e volta-se para Deus. Bem-aventurado os que choram. O choro, sim, nesse caso, traz em si uma bem-aventurança. Felizes, muito felizes os que choram. Nós temos um exemplo na Bíblia do apóstolo Pedro, que chorou amargamente. Depois que ele negou Jesus, o galo cantou e ele lembrou-se das palavras de Cristo e ele chorou amargamente. Saiu, foi para um lugar e chorou muito. Ali Pedro estava se arrependendo, Pedro estava se convertendo, pedindo perdão a Deus pela sua terrível falha de negar o Senhor. E mais tarde nós vemos que ele foi restaurado, porque é bem-aventurado o que chora na presença de Deus. Mas, ponto 1 também fala da bem-aventurança dos calmos, ou mansos, que quer dizer aqueles que não são violentos, aqueles que têm em si a mansidão. E aí nós lembramos do próprio Jesus, que disse que nós deveríamos aprender dele, que era manso e humilde. Manso, alguém que não é tomado pela ira, alguém que não é vencido pelo rancor, alguém que no seu comportamento e no seu tratamento e nas suas palavras, ele não age com um espírito violento, aquele que controla o seu espírito. Primeira coisa que nós devemos conquistar na nossa vida é o nosso próprio espírito, ter um espírito controlado, agir com rigor, se necessário for, como Cristo agiu, mas não perdendo em momento algum o equilíbrio e a mansidão. Ponto 2 da lição fala sobre a felicidade dos famintos e sedentos de justiça, dos misericordiosos e dos puros. Bem-aventurados os misericordiosos. Quer dizer, aqueles que têm compaixão. Compaixão. E nós, ao pensarmos em misericórdia, pensamos primeiro em Deus. Deus é um Deus misericordioso. Nós lemos isso na palavra dele. Ao tratar com o povo de Israel, nós vemos como Deus teve misericórdia daquele povo. Um outro exemplo clássico da misericórdia de Deus é o povo de Nínive, que Deus, no tempo de Jonatas, mandou uma mensagem de juízo, mas pelo arrependimento do povo, Deus usou de misericórdia, teve misericórdia, embora o profeta não tivesse, Deus teve misericórdia. O próprio Moisés, que foi um homem que teve o privilégio de tratar a Deus, ou de conviver com Deus, de uma forma íntima e singular, ele chamou Deus de um Deus misericordioso. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos as orações e os louvores, aclamando e louvando ao Deus misericordioso, e nós vemos homens buscando a Deus por sua misericórdia. No quesito ou na questão pessoal, tomando exemplos humanos de exercício de misericórdia, nós podemos tomar Davi. Davi foi um homem que experimentou a misericórdia de Deus e exerceu a misericórdia de Deus também com algumas pessoas. Nós temos o exemplo da misericórdia de Davi para com Mefibosete, o filho de Jonatas. Nós também temos outro exemplo de uso de compaixão e misericórdia, que foi José e seus irmãos. O fato de José não revidar, o fato dele não se vingar de seus irmãos, pelo contrário, acolhendo, cuidando dos seus irmãos e de suas famílias, mostra que José, ele era um homem também misericordioso.
Todos os crentes devem estar revestidos, ou melhor, devem ter entranhas de misericórdia. Dentro de cada um de nós, a misericórdia. Assim como Jesus. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus foi movido de íntima compaixão, lá por dentro. Entranhas de misericórdia. E todo crente deve também ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A promessa aos misericordiosos é: porque eles alcançarão misericórdia. Na oração do Pai Nosso, nós oramos e dizemos assim: se perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Se nós queremos misericórdia para nós devemos estar dispostos a manifestar misericórdia aos outros também. Essa é que é a grande verdade. Queremos a misericórdia de Deus, mas às vezes negamos a misericórdia ao nosso próximo. Nós devemos praticar a misericórdia segundo Mateus 25, 34. E nós devemos exercer a misericórdia com alegria, Romanos capítulo 12, verso 8. Exercer misericórdia não é um fardo pesado que nós não suportamos. Exercer misericórdia é, de fato, viver alegre e viver feliz. Também os limpos ou puros, conforme a lição fala, ou outra tradução da Bíblia diz os limpos de coração. Limpos de coração por quê? Porque é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, a fornicação e as blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19, foi o próprio Jesus quem falou. Então, o coração do santo, o coração do crente tem que ser limpo, puro, e os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Também aqueles que têm fome e sede de justiça, como está na lição. Ou aqueles que, de fato, buscam a justiça a todo custo. Sentem a necessidade de ver a justiça sendo feita. Fazer o que é justo ao próximo e agir de forma correta com todas as pessoas. O que tem fome e sede de justiça, nos seus relacionamentos, ele quer que a justiça seja feita. É claro que nós entendemos que a justiça tem o seu aspecto final, a justiça escatológica, onde o próprio Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar. Mas, enquanto estamos aqui na terra, o cristão deve sim lutar e ser um promotor daquilo que é justo, promover o que é justo e certo para todos os homens, em todos os nossos relacionamentos. Fome e sede quer dizer ter necessidade de ver a justiça sendo feita. Depois nós temos também, no ponto 3 da lição, a felicidade dos pacificadores, dos perseguidos e caluniados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificar? Pacificar é restituir a paz, apaziguar, serenizar, tranquilizar, acalmar, abrandar. Olha que lindo papel do pacificador. É o oposto da confusão, segundo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. O que é a paz? É exatamente o oposto da confusão. Então, o pacificador, ele não entra em confusão, ele não busca confusão, ele busca exatamente o oposto. Ele busca a paz.
E nós lembramos em Gálatas 5, 22, que uma das características do fruto do Espírito é a paz. Onde há paz, há unidade. Efésios capítulo 4, verso 3. A igreja deve ser o lugar de unidade. E a unidade só é possível porque existe e reina a paz. Então, aquele que é o pacificador é aquele que faz tudo para trazer a paz. Conta-se a oração de São Francisco que dizia: aonde houver guerra, que eu leve a paz. Cada crente tem que ser um promotor da paz. Nós lemos em Êxodo capítulo 18, versículo 23, que os líderes escolhidos por Moisés para serem os juízes de Israel deveriam ser promotores da paz no meio do povo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 20, versos 10 a 12, nós lemos que até nas guerras de Israel, a primeira opção deveria ser a paz. A tentativa de paz, depois a guerra. E nós lemos nos tempos de Jeremias, lá no livro de Jeremias, que haviam os falsos pacificadores. Na época de Jeremias, haviam aqueles que profetizavam paz, mas o tempo ali, pelo juízo de Deus, para o povo de Judá, não era um tempo de paz, mas sim um tempo de exílio. Mas os falsos pacificadores estavam ali, como existem os falsos pacificadores também nos dias de hoje. Em Juízes 6:24, diz que Gideão, ele edificou um altar e chamou aquele altar O Senhor é Paz. Que nós também possamos edificar este altar na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja local. O Senhor é Paz. Exemplos de pacificadores na Bíblia, nós temos Jonatas, em 1 Samuel capítulo 20, e nós temos Abigail também, como exemplo de pacificadora em 1 Samuel capítulo 25. O maior pacificador que existe é Jesus Cristo, porque em Romanos 5:1 diz que ele promoveu a paz entre Deus e nós. E Efésios 2:14 diz que pela cruz também ele trouxe a paz. E dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um, promovendo a paz. O grande pacificador é o Senhor Jesus Cristo, o maior pacificador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque quem promove a paz demonstra a mesma natureza de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Os pacificadores também são os que evangelizam. Romanos 10:15 está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que promovem coisas boas. Quem evangeliza é um promotor da paz. O evangelho que pregamos é o evangelho da paz. Efésios capítulo 6, verso de número 15. Indo mais adiante, falamos também sobre os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrem perseguição por causa da justiça. Para pertencer ao reino de Deus, deve ser justo, devemos ser justos, primeiro através da justificação operada em Cristo Jesus. Lutar pela justiça. Mas o crente, muitas vezes, nós temos visto na história da igreja, e ainda hoje, que os crentes, eles são vítimas de perseguição. Por quê? Porque ele é portador desta justiça. E ao portar essa justiça e promovê-la, ele pode sofrer perseguição. A história da igreja e dos mártires está aí para dizer. O crente era perseguido apenas pelo nome cristão, sem crime algum, sem cometer qualquer crime contra o Estado, qualquer crime contra o próximo, qualquer crime contra a sociedade. Mas ele era punido e às vezes martirizado somente por causa do nome de cristão. Embutido nisso aí,
a justiça de Cristo na sua vida e pela justiça de Cristo, pela sua forma de viver, padeciam perseguições. O crente é perseguido porque ele busca viver a justiça de Deus neste mundo, porque ele crê em Jesus e ele obedece ao Senhor Jesus Cristo. Mas é bem-aventurado o que sofre perseguição por causa da justiça, o que sofre perseguição por causa do nome de Jesus. O Departamento de Estado americano registra mais de 70 países onde a perseguição aos cristãos é promovida ou permitida, onde existem políticas governamentais que limitam a liberdade de culto ou apresentam problemas em potencial para os cristãos. Entre elas Coreia do Norte, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, China e Nigéria. A revista Carisma declarou o seguinte: muitos no Ocidente estão familiarizados com a tremenda pressão sobre os cristãos chineses que vivem debaixo de constante ameaça de aprisionamento e tortura por causa de sua fé. E também entendemos aqui a Coreia do Norte. Em vez de aniquilar a igreja, essa pressão intensa a tem purificado e fortalecido. Jesus disse: regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. A perseguição nunca parou a igreja e jamais vai pará-la, porque os que sofrem perseguição também, pelo nome de Cristo, pela justiça de Deus, eles são bem-aventurados. É grande o vosso galardão do céu. Isso nos equipara aos profetas, ou quem passa por isso, principalmente aqueles que pagaram com suas vidas, aqueles que sofreram terríveis perseguições por causa do nome de Cristo, por causa da justiça de Deus, eles são equiparados aos profetas, porque Jesus disse: assim fizeram os profetas que foram antes de vós. Então, é um grande privilégio a qualquer crente, como tantos têm passado, quanto tantos já passaram e outros ainda passarão, sofrer perseguição extrema por causa de Cristo, porque grande é o galardão no céu. Então essa é a lição que nós temos diante de nós para estudarmos, ou a revista que nós temos diante de nós, o Sermão do Monte, cuja belíssima introdução foram as bem-aventuranças. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e repouse sobre a nossa vida o Santo Espírito de Deus, nos concedendo as bem-aventuranças proferidas por Cristo.